Eu sou da igreja com a paz do Senhor Jesus. Para mim é motivo de muita alegria retornar a esse lugar e poder ministrar a palavra do Senhor aqui. Que Deus possa abençoar a vida do pastor, sua família e toda a obra do Senhor. Amém? Convido os irmãos a abrir vossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Amém? Convido os irmãos a passarem a ler a partir do versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que estou dando aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto até este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol será vosso termo. Ninguém se sustentará diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, e não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei aos pais deles que lhes daria. Então somente esforça e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer tudo conforme a lei que meu servo Moisés ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme todo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não ordenei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Estava meditando na palavra do Senhor durante a semana, sem saber que palavra trazer à igreja do Senhor. E o Senhor começou a falar no meu coração sobre chamado. E eu lembro que eu abri a rede social, e quando eu abri a rede social, a igreja tinha postado: aquele que põe a mão do arado não pode voltar atrás. Então, no instante, o Senhor confirmou no meu coração essa palavra. A palavra do Senhor vai dizer, como eu acabei de ler, os irmãos podem observar, que Josué estava debaixo de uma grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade a qual Moisés tinha. Mas após a sua morte, essa responsabilidade passou para Josué. E essa responsabilidade era conduzir o povo à terra que Deus havia prometido, lá em Gênesis, a Abraão. Então era uma responsabilidade tremenda, a responsabilidade que Josué estava. E a palavra do Senhor vai dizer que essa responsabilidade começa no livro de Êxodo, capítulo 1. A palavra do Senhor vai dizer que conforme os reis foram morrendo, o povo começou a se esquecer quem era José, o povo do Egito. E a palavra do Senhor vai dizer que o povo de Israel multiplicava naquela terra. A palavra diz que eles multiplicavam de uma tão grande forma que os reis que se levantavam no Egito começaram a temer, porque eles tinham medo de que se levantasse uma guerra dentro do Egito, e o povo de Israel era tão maior que eles chegariam a ser destruídos. E a palavra do Senhor diz que os reis começaram a oprimir esse povo, para que eles não se multiplicassem mais. E a palavra vai dizendo que mesmo dia após dia, esse povo tendo muito trabalho para trabalhar, eles continuavam se multiplicando, continuavam gerando sementes e crescendo naquela terra. Só que quanto mais eles cresciam, mais eles eram oprimidos. E esse povo começou a clamar a Deus para tirar eles daquele lugar. E a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor levanta Moisés.
Êxodo capítulo 3, a palavra vai dizer que o Senhor se revela a Moisés através da sarça ardente. E quando o Senhor se revela a Moisés, ele diz: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. E eu desci para livrar o meu povo. E o que me chamou a atenção é que durante muito tempo aquele povo clamava, porque foram 400 anos. Mas a palavra diz que no dia que Deus se levantou através da vida de Moisés para livrar aquele povo, Deus falou: eu tenho visto atentamente. Eu tenho visto atentamente. E essa palavra falou muito ao meu coração. Porque muitas das vezes a gente está passando por tanta coisa e a gente começa a questionar: será que Deus está nos vendo? Será que Deus está vendo a nossa aflição? Será que Deus tem visto o que eu tenho passado? Mas a palavra mostra que foram muito tempo que aquele povo sofreu. Mas um dia Deus disse: eu desci. Eu desci para livrar o meu povo. Então, continue crendo que o Senhor tem te visto. Continue crendo que Ele é aquele que te vê constantemente. E que chegará o dia que, assim como Ele disse a Moisés, desci para livrá-los. Chegará o dia que Deus chegará para responder suas orações. E a palavra do Senhor vai dizer que Moisés é levantado para guiar aquele povo. Como os irmãos conhecem a história, o faraó ele se opõe, Deus manda as 10 pragas. E a palavra diz que o próprio Deus endureceu o coração de faraó, porque Deus queria destruir ele por toda a opressão que ele tinha causado nos filhos de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que quando o povo estava caminhando ao deserto, o faraó vem para persegui-los. É quando o mar se abre e faraó achava que Deus tinha aberto o mar e que ele conseguiria passar, mas o mar aberto era uma bênção somente para o povo de Deus. E era uma maldição para faraó, porque a palavra diz que quando ele tentou atravessar, os carros e carroças e todo o povo foram destruídos. Porque há bênçãos que o Senhor prepara somente para nós e que para os nossos inimigos se tornam maldição. E a palavra do Senhor vai dizer, estou falando o contexto para que os irmãos possam entender. A palavra do Senhor vai dizer que aquele povo começa a murmurar, começa a reclamar perante a Deus. A palavra do Senhor diz no livro de Números, capítulo 14, que Moisés ele manda espias até a terra para espiar a terra. E dentre esses espias estava Josué e Caleb. E quando o povo visita a terra que Deus havia prometido e voltam, eles voltam desanimados. Desanimados porque a terra não era boa, pelo contrário. A terra era boa, mas era terra de gigantes. Era terra impossível daquele povo entrar. E a palavra do Senhor vai dizer que quando eles voltam, eles começam a murmurar e dizer: para que Deus nos tirou do Egito? Para morrer nesse deserto? Para que Deus nos tirou de lá? E eles começam a murmurar, e quando eles começam a murmurar, a palavra diz que Moisés se prostra, Josué se prostra, Arão se prostra e começa a clamar misericórdia a Deus. E Josué e Caleb foram um dos únicos que disseram: a terra é boa, há muitos gigantes, mas certamente se o Senhor Deus for conosco, nós herdaremos essa terra. E a palavra diz que quando Moisés fala isso e o povo começa a murmurar, Deus se levanta e fala com Moisés: dessa geração só vai entrar Josué e Caleb, porque eles foram os únicos que acreditaram que poderia entrar na terra que eu tenho os prometido. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Como cristãos na caminhada, é porque durante a caminhada Deus nos faz promessas. Deus faz promessas sobre a minha e sobre a sua vida. Só que com o passar do tempo as coisas começam a ficar dificultosas. Começa a fechar a porta de um lado, começa a apertar de um lado, apertar do outro. E a gente começa a achar que é impossível para o nosso Deus e começa a murmurar. Mas quando aquele povo murmurou, Deus não deixou que eles entrassem na terra. Mas aquele que confiou foi o que conduziu o povo a chegar naquela terra. E a palavra que eu quero fazer, a pergunta que eu quero fazer para a igreja do Senhor é: você quer confiar ou você quer murmurar no Deus que te chamou? Porque há uma bênção em confiar. Aquele que confia, a dificuldade pode vir. Aquele que confia, as lutas podem chegar e bater na nossa porta. Mas maior ele crê que é o Deus que serve. Então que nós venhamos escolher diante dos gigantes ser aquele que confia e não aquele que murmura. E a palavra do Senhor diz que passa o tempo e aquela geração morre, Moisés morre.
E é o tempo de Deus levantar aquele que confiou. E Deus chega para Josué. Agora imagine aí Deus chegando para Josué. Josué não havia perdido somente Moisés, um pastor, mas ele havia perdido um pai espiritual. Josué foi quem serviu a Moisés durante muito tempo. Josué, ele aprendeu com Moisés, ele estava com Moisés quando Moisés recebeu os 10 mandamentos. Então, ele estava vivendo um luto de um pai. Mas quando ele está vivendo esse luto, qual é a ordem que Deus dá a ele? Levanta-te. Não é para parar. Esse luto não é para parar a sua caminhada, mas é para você se posicionar no propósito que eu tenho para a tua vida. A ordem de Deus para Josué foi: levanta-te. E talvez a ordem de Deus para nossas vidas diante das dificuldades seja: levanta-te. Não importa que está doendo, não importa o tamanho da tua dor, te levanta, porque eu tenho um propósito na tua vida e através de você. Interessante que a palavra que Deus diz primeiro: levanta-te. Aí tem uma vírgula. E ele diz: agora. Não, Josué, não é para você esperar um tempo. Não é para você esperar um tempo que a dor de ter perdido Moisés comece a cicatrizar. É agora. Eu quero que você se levante agora, após ele ter morrido mesmo. Eu quero que você conduza esse povo que é difícil de ser conduzido. Mas agora, não dá para ficar parado. O momento é esse. Levanta-te agora. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Se você está aqui é porque Deus te chamou para um propósito. E Deus não te chamou para ficar aqui sentado, esquentando o banco, não. Deus te chamou para ganhar almas para o reino. E a ordem de Deus é: diante das dificuldades, diante das lutas, é para pregar agora. É para falar do meu amor agora. É para adorar do meu nome agora. Não é para adorar quando a prova passar. Deus tem chamado pessoas que não recusam o adorar, quando a dificuldade vem. Deus está procurando pessoas que adoram Ele quando a porta está aberta, mas que também adoram quando a porta está fechada. Deus está procurando pessoas como Abacuque, que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vida, todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Deus tem procurado pessoas das dificuldades que estão no lar, estão dispostos para fazer a obra dele. E eu creio que aqui tem pessoas assim. E continuando no versículo 3, após Deus dar uma ordem tão difícil a Josué, ele mostra uma recompensa. Porque Deus sabia que era difícil se posicionar naquele momento para Josué, mas ele tinha uma recompensa se Josué se levantasse. Que recompensa era essa? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu te dou. Era uma terra de gigante, e Deus estava dizendo para Josué: quando você chegar naquela terra, onde o povo é grande, onde o exército é grande, onde as pessoas são fortes e poderosas, é essa terra mesmo que eu te dei. É essa terra mesmo que eu te dei, se você se posicionar para fazer aquilo que eu te chamei. E meditando nessa palavra, sabe o que o Senhor falava ao meu coração? Que bem verdade é que temos lutas aqui. Bem verdade é que é difícil adorar quando não está nada bem na nossa vida. Bem verdade é pregar a palavra de Deus quando a gente só quer ouvir. Mas há uma recompensa. E que recompensa é essa, irmã Ana Luísa? É a nova cidade que Ele tem preparado para aqueles que o buscam. Jesus disse: eu vou subir, mas eu voltarei. Eu vou subir para preparar lugar. Então há uma recompensa para você que tem se levantado e se posicionado. Há uma recompensa que para você que tem se levantado para buscar pela tua casa, para ser aquele que vai orar e vai ganhar a tua casa. Há uma recompensa para você que, apesar dos dias difíceis, não se nega a estar na casa do Senhor. E que recompensa é essa, irmã? A nova Jerusalém, a qual a palavra diz que lá não há morte, não há choro, não há pranto nem dor. E essa recompensa, ela não será somente para você, mas para você e a tua casa, assim como a palavra do Senhor diz. Mas para isso você precisa se posicionar.
Você precisa se manter posicionado, buscando por você e pela tua casa. Se você se manter posicionado, há uma recompensa para os teus. Uma recompensa a qual você conduzirá. Porque a palavra do Senhor diz que Paulo disse àquele centurião: tu e a tua casa, se tu crer, tu e a tua casa. Começa por você. Se você crer, tu e a tua casa será salvo. Então não importa as dificuldades, continue posicionado como Deus te colocou. Se Deus te ordenou para estar aqui adorando e servindo o nome dEle, continue posicionado. Ah, irmão, mas não está nada bem, está acontecendo isso na minha casa, isso na minha família. Continue posicionado, porque a palavra diz que dia após dia Ele é conosco. Dia após dia. E no versículo 5, Deus já tinha dito a Moisés que onde ele pisasse o pé seria dele, mas ele vem deixar claro: ninguém, Josué, ninguém sustentará diante de ti. Sabe aquele povo que morreu no deserto? Morreu por medo dos gigantes daquela terra, morreu por medo da batalha. Mas você, porque você confiou, ninguém vai se sustentar diante de ti. Ninguém vai se sustentar diante de ti, porque todos serão derrotados. E eu não sei você, mas não tem como um muro cair a gente dando uma volta. Não tem como, irmãos. Não tem como. Você pode rodar quantas vezes quiser a parede desse muro e ele não cai porque você está rodando nele. Mas a palavra do Senhor diz que enquanto o povo rodeava as muralhas de Jericó, e rodearam as 7 vezes, a muralha caiu. Eu não sei se você entende, mas quando isso acontece, Deus estava cumprindo uma promessa que Ele fez a Josué: ninguém sustentará diante de ti. Então qual é o seu impossível essa noite? O que é que aquilo para você é difícil? Se você está posicionado no propósito que Deus te chamou, não há nada que se sustente diante de ti. Se é porta fechada, se é enfermidade, não há nada que se sustente diante de ti, porque o Deus dos exércitos é contigo. E a palavra do Senhor continua falando no versículo 6: esforça-te e tem bom ânimo para servir ao nosso Senhor em meio às dificuldades, em meio às provações dessas vidas. Temos que ter esforço. O pastor Adriano, ele tem o costume de dizer que a gente quer conquistar as coisas sem esforço, mas com Deus não é assim. Para ser conquistado é com esforço. Sabe, a casa que você tem orado para ser salva, é com esforço que você vai ganhar. Que tipo de esforço, irmã? Orando e jejuando e clamando pela tua casa. Entrando na tua casa e vendo os que ainda não te servem, e você profetizando: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É esse tipo de esforço que Deus quer de mim e de você. E muito bom ânimo. Bom ânimo para quê, irmã? Para crer quando os nossos olhos físicos não conseguem ver. Bom ânimo para enxergar com os olhos da fé. Bom ânimo para diante das dificuldades você saber o Deus que você serve. Você sabe o Deus que você serve? Se você medita na palavra dele, você sabe o Deus que você serve. O Deus que você serve é um Deus que abre mar. O Deus que você serve é o que envia o seu filho para morrer no seu lugar. O Deus que você serve é o que ressuscita seu filho para que eu e você ter um lugar na eternidade. O Deus que você serve é o que anda sobre as águas. O Deus que você serve é aquele que resgata quem ninguém quer resgatar. Aquele que vive de uma forma que ninguém diz: não, não vale nada, essa aí não tem mais jeito. Mas o Deus que você serve é grande e poderoso para transformar e fazer infinitamente mais. Eu não sei, mas o Senhor tem falado comigo essa noite que há salvação para aqueles que vocês têm buscado. Talvez você tenha chegado aqui orando por uma pessoa que há muito tempo você tem clamado e não tem visto nada, mas o Senhor teu Deus quer falar contigo e te dizer: continua buscando, continua na brecha, porque eu sou aquele que transforma quem ninguém dá nada, aquele que transforma quem ninguém quer mais para nada. Eu sou aquele que
transforma. Ele é aquele que transforma. Eu não sei o que é impossível para você essa noite, mas o Senhor teu Deus, enquanto você adora aqui, Ele ainda visita as casas. Enquanto você adora aqui, Ele ainda esmiuça corações petrificados. Talvez você diga: Senhor, a minha oração não tem passado do teto. Mas a palavra do Senhor essa noite é: eu tenho visto, e no tempo oportuno eu vou fazer. No tempo oportuno eu vou salvar. No tempo oportuno eu vou chegar. Mas continua se esforçando como tu tem feito até agora. É preciso ter bom ânimo. É preciso ter bom ânimo para ver tudo dando errado e ainda crer. Mas eu digo uma coisa: o Senhor se agrada daqueles que têm bom ânimo. O Senhor se agrada daqueles que continuam dizendo que Ele é bom quando a sua vida não está boa da maneira que você queria. Ele se agrada, e pode ter certeza, há uma recompensa para aqueles que têm se esforçado. Há uma recompensa do Senhor para aqueles que têm se esforçado. E a palavra do Senhor vai continuar dizendo no versículo 7. Ele continua dizendo: se esforça. E o que ele diz? Se esforça para fazer com tudo conforme a lei do meu servo Moisés. E no versículo 8 ele vai continuar dizendo: não se apartes o livro desta boca, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que muitas das vezes a gente está desanimado da caminhada com Deus, porque a gente não tem feito aquilo que Ele nos mandou fazer, que é meditar na tua palavra dia e noite. Sabe, se a gente meditasse na palavra dia e noite, na nossa mente não haveria espaço para o medo. Se a gente meditasse dia e noite, na nossa mente não haveria espaço para tanta ansiedade. Se a gente meditasse na palavra do Senhor dia e noite, não haveria na nossa mente tanta falta de esperança. Se a gente meditasse de dia e de noite, a gente conseguiria crer mesmo quando as situações não são favoráveis. Então o que tem faltado em nós é isso: meditar de dia e de noite na palavra do Senhor. Sabe, Deus quer dar bom ânimo aos seus filhos, e esse bom ânimo vem através da palavra dEle. Sabe, quando as situações ao seu redor estiver difícil, você não estiver conseguindo enxergar Deus, pegue a palavra dEle e comece a ler e comece a meditar, porque Deus vai te renovar e te dar bom ânimo através da palavra. Através da palavra dEle. A gente está desanimando porque a gente tem deixado de ouvir o Senhor através da palavra dEle. E Deus não só fala através de pregador, de cantor, de profeta. Ele fala através da palavra dEle. Ele deixou para isso, para a gente meditar. Sabe, se a gente meditar de dia e de noite, a gente deixa de ter tanta fraqueza e passa a ser forte espiritualmente. Se a gente meditar nessa palavra dia e de noite, a gente vai caminhar nessa caminhada com mais fé, com mais vigor e ganhando mais almas para o Senhor. Porque quando a gente começa a meditar nessa palavra dia e de noite, a gente não quer a salvação só para nós, mas a gente quer para os que estão lá fora, para os que estão depois dessa porta. Então, se você não tem um hábito de meditar de dia e de noite, tenha esse hábito. Talvez você diga: irmão, meu tempo é tão corrido que eu não tenho tempo de tirar tanto tempo para ler na palavra do Senhor. Mas tem um versículo todos os dias na sua mente e medita nele. Todos os dias. Eu trabalho de 7 às 6 horas da noite, e às vezes meu tempo de meditação na palavra é enquanto eu estou trabalhando, porque quando chego em casa ainda tem a faculdade à noite. Mas se nós deixarmos para meditar na palavra do Senhor quando estiver sobrando tempo no nosso dia, nunca vai sobrar. Porque sempre vai ter alguma coisa para tirar o nosso foco de ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele não quer que a gente escute a voz de Deus.
Ele quer que a gente escute a voz dos nossos problemas e das nossas dificuldades. Porque Ele sabe que quando a gente escuta a voz de Deus, a gente começa a ter ânimo e a gente não quer desistir. Muitas das vezes a gente está querendo só desistir porque a gente tem dado ouvido a tudo, menos a voz de Deus. Então, passe a meditar nessa palavra de dia e de noite. Não se aparte da sua boca esta palavra. Porque se não se apartar da tua boca esta palavra, você terá ânimo, você continuará se esforçando e principalmente você irá ganhar almas para o Senhor, porque você verá que essa palavra não é só para você, é para os que estão lá fora. Versículo 9, bastante conhecido. Não mandei eu? Esforça-te e tem muito bom ânimo. Alguns dizem, seja forte e corajoso. Eu, Senhor, teu Deus, serei contigo. E o que eu acho maravilhoso é que ele termina, eu, Senhor, teu Deus, serei contigo. Só tem uma maneira de ser forte e corajoso, se o Senhor nosso Deus for conosco. Sabe, eu e você não temos força para caminhar sozinho, mas se Ele está conosco, nós temos força para continuar. Se Ele está conosco, pode vir tribulação, pode vir pessoas se levantando contra a nossa vida, contra o nosso ministério. Se Ele está conosco, o barco balança de um lado para o outro, mas não afunda. Porque Ele está conosco. E só tem uma maneira de ser forte, Ele estando conosco. Abrindo um parênteses aqui, faz exatamente 4 anos e meio que eu estou no Evangelho. E após eu me converti em dezembro de 2020. E em dezembro de 2020, minha mãe estava fazendo alguns exames. Em março, minha mãe descobriu que estava com câncer no ovário, no útero. O médico nem sabia certo onde era. E eu tenho uma família grande, ao todo lá em casa são 11 irmãos. 8 mulheres e 3 homens. E na época eu tinha 17 anos. E eu lembro que no dia que minha mãe foi fazer esse exame para descobrir o que ela realmente tinha, eu acordei de madrugada, eu me ajoelhei para orar e o Senhor trouxe ao meu coração essa palavra. Josué 1:9. E quando minha mãe fez o exame, eu entrei na sala com ela, a médica disse assim, olha, eu vou dizer uma coisa à senhora. A senhora está com câncer. Aqui, pelo tamanho desse cisto que está na barriga da senhora, eu não posso nem dizer que não é. Daqui eu já tenho que encaminhar a senhora para Natal, para a senhora dar início a um tratamento. Era só um exame de imagem, mas a médica já estava dizendo que ia ter tratamento. E eu lembro que quando eu cheguei em casa, 2021 as aulas estavam sendo online, eu estava no 3º ano do ensino médio. E quando foram começar a discutir quem era que ia viajar com minha mãe para acompanhar ela no médico, nas consultas, eu lembro que uma começou a dizer, meu filho eu não posso ficar do meu filho, eu não posso ficar do meu trabalho. E bem verdade era que elas não podiam, mas era o próprio Senhor que estava fazendo com que elas não pudessem, porque Ele queria que eu estivesse naquele lugar. E talvez você diga, por que, irmã, Ele queria que você estivesse naquele lugar? Porque eu era a pessoa mais fraca lá de casa. Eu era mais ansiosa. Eu era mais depressiva. E eu havia me convertido em dezembro e nós estávamos em março. Mas eu era ansiosa e depressiva e a mais fraca até eu ter um encontro com o Senhor Jesus. Porque a partir do momento que eu tive um encontro com Ele, Ele me tornou forte para enfrentar as dificuldades. E eu lembro que a gente foi para as consultas e cada consulta o médico dizia a mesma coisa. Olha, a gente vai ter que fazer uma cirurgia e essa cirurgia tem que ser para logo. E eu vou falando que você vai ter que fazer um longo tratamento. E eu comecei a orar. Voltemos para casa para marcar a cirurgia. Eu comecei a orar. E eu lembro que um dia eu orando, eu dizendo assim, eu não quero perder a minha mãe. Poxa Deus, logo agora que eu aceitei o chamado que o Senhor tem na minha vida. Porque até eu aceitar o chamado que Deus tinha na minha vida, irmãos, foi preciso Ele muito até eu dizer sim. E eu disse, poxa Senhor, logo agora que eu aceitei o chamado que o Senhor tem na minha vida, o Senhor me coloca nessa. E o Senhor falou comigo, busca de madrugada, em menos de 1 mês eu vou fazer na vida de tua mãe. E eu falei isso para minhas irmãs e elas
creram, umas creram e outras nem tanto. Mas eu creio no que Deus tinha falado. Era impossível? Era impossível e muito impossível Deus fazer. Deus curou um câncer em menos de um mês. A cirurgia da minha mãe foi marcada para o dia 26 de março. E eu lembro que eu passei o dia todo no hospital. Após a cirurgia eu não pude ficar com ela. E a gente foi para casa. E o médico disse que a gente tinha que voltar lá no dia 12 de abril. E quando a gente voltou, o médico falou assim: olha, a senhora tem um cisto de 21 centímetros na barriga da senhora. Mas eu vou dizer uma coisa para a senhora: eu não sei nem de onde ele veio. Porque ele não veio do útero, ele não veio do ovário. A senhora tinha um câncer dentro da senhora, mas ele sequer fez com que prejudicasse seu ovário ou seu útero. Ele estava só lá dentro, sabe? Eu vou encaminhar a senhora para um oncologista, porque talvez a senhora tenha que fazer um tratamento. Mas só que esse câncer não tinha prejudicado nenhum órgão da minha mãe. Ele só estava lá dentro. E quando o médico disse assim: eu vou encaminhar você para um tratamento, para um oncologista, para ele passar o tratamento, não sei se é rádio, não sei se é químio, mas eu vou encaminhar. E eu lembro que quando eu saí do consultório do médico, eu disse: Senhor, o Senhor disse que era menos de um mês. A cirurgia foi dia 26. Dia 26 já vai fazer um mês, Senhor Jesus. E agora? Não era menos de um mês? Eu vou ser envergonhada. E a gente marcou a consulta com o oncologista. E quando a gente foi para o oncologista, a médica olhou para mim. Estava sentada assim como vocês estão, me olhando. E a médica olhou para mim e disse assim: olha, eu nem sei porque o cirurgião encaminhou a senhora para cá. Esse problema da senhora já foi resolvido no dia da cirurgia. Era um câncer, mas que ele não sequer tocou em órgão nenhum da senhora. Ele estava lá dentro, mas ele não prejudicou nada da senhora. E eu lembro que eu estava sentada assim na cadeira, eu sempre fui meio louquinha, eu me levantei e comecei a dar glória a Deus dentro do consultório daquela médica. Talvez ela não entendeu, mas eu tinha entendido que Deus tinha me prometido e Ele tinha feito. E por que eu contei isso? Porque eu era vista como a que não ia aguentar receber um diagnóstico desse. Mas Deus me fortaleceu para aguentar e ainda crer que Ele ia fazer em menos de um mês, assim como Ele fez. Então eu não sei o que você tem passado, mas que com o Senhor você é forte e corajoso. Com o Senhor você é forte e corajoso. Com o Senhor há uma fé em você para crer, mesmo quando as coisas não estão favoráveis. E talvez você me diga: irmão, mas você falou que ia pregar sobre chamado. E eu contei até agora sobre a história de Josué, para dizer para vocês que a mesma responsabilidade que Deus entregou para Josué, Ele nos entregou. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Há uma responsabilidade de Deus sobre a tua vida. Você foi chamado para uma grande obra e você não pode parar em meio às dificuldades. Você foi chamado para uma grande obra e talvez você diga: irmã, eu sou a mais fraca e a mais incapaz, mas não tenha medo. Com o Senhor você é forte. Você pode ser a mais fraca aos olhos do homem, mas o Deus que te resgatou, Ele me trouxe aqui para dizer: você é forte, porque eu estou com você. Então não importa as pedradas que se levantem contra a tua vida, continue exercendo o chamado que Deus te entregou. Por mais que esteja difícil, continue fazendo o que Deus te chamou para fazer, porque com o Senhor você é forte e corajoso. Você não é a mais fraca, você não é o mais fraco, você é o mais forte com o Senhor. E com o Senhor você pode fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Para Josué não era fácil conduzir aquele povo. Imagine um povo que estava tanto tempo escravizado. Não foi só o povo que morreu que deu trabalho. O povo que estava vivo com Josué continuava dando trabalho. Porque aquele povo, eles não conseguiam confiar em ninguém. Porque eles talvez confiassem no povo do Egito, mas o que aconteceu? Eles confiaram, mas eram oprimidos. Eles não podiam confiar em ninguém, porque eles tinham uma mente de escrava. E mente de escrava não confia em ninguém. Era difícil para Josué conduzir aquele povo. Mas Deus escolheu Josué. Deus escolhe os que creem.
quando não há possibilidade dele fazer. Eu não sei se você tem crido, mas o Senhor te chama essa noite a crer. Não importa o tamanho da dificuldade, Ele te convida a crer que Ele pode fazer assim como Josué acreditou. Josué acreditou. Um arraial inteiro, um monte de espias que foram enviados não conseguia crer, mas Josué cria porque ele sabia o Deus que estava com ele. O Senhor te convida a crer porque você sabe o Deus que está com você. Você sabe o Deus que falou com você, o Deus que te chamou. E Ele convida você a crer e a confiar que Ele vai fazer. Não importa quanto tempo passe, não importa quantos anos demore a acontecer, se Ele falou que ia fazer, Ele vai fazer. Porque quando chegou o tempo de levar o povo do Egito, Ele disse: desci para levar o meu povo. Então Ele vai descer para fazer aquilo que Ele te prometeu. As circunstâncias não precisam ser favoráveis. O barco vazio é o cenário perfeito. Sabe, pescar a noite toda e não ter dado certo é o cenário perfeito para você realizar uma grande pesca. Deus não precisa de cenário favorável para cumprir aquilo que Ele te prometeu. E eu vou te dizer uma coisa. Josué conduziu aquele povo, mas a terra não foi só para aquele povo, a terra foi para Josué. A terra também foi para Josué e o seu povo. Sabe, Deus te chamou para uma grande obra, mas essa obra não é só os outros que vão ser abençoados, você também vai. Você também vai, porque Josué também foi abençoado. Não é só os outros, é você. Sabe por quê? Porque Deus te chamou para ganhar almas. E na medida que você ganha almas, não é só as almas que você está ganhando que vai ser salvo, você também. Se você permanecer naquilo que Deus te falou, naquilo que Ele ensinou, você também será salvo. Deus te chamou para ganhar almas, e não é só as almas que vão ser salvas, é você. Há um céu esperando por você. Há uma promessa que não foi feita só para os que Deus chamou você para conduzir, é para você também. Você também será abençoado. Sabe, se Deus te chamou, não negue o chamado que Deus tem na tua vida. Adore a Ele e cumpra o chamado que Deus te chamou para fazer, porque você também será abençoado. E eu vou abrir aqui mais um parênteses para encerrar. Eu perdi meu pai no ano de 2022 para um câncer. E quando eu perdi meu pai, eu disse a Deus: Senhor, eu não quero mais pregar. Porque durante 10 meses, enquanto meu pai estava doente, eu estava no teu altar pregando, dizendo que o Senhor curava, que o Senhor operava. E agora eu estou aqui com meu pai morto. Quero mais pregar. E eu lembro que começou a chegar convites para me pregar, e eu disse: Senhor, eu não quero. E sabe quando foi que Deus me deu essa palavra? Com 21 dias após que meu pai morreu, o Senhor falou comigo nessa palavra: levanta-te. E eu me levantei para fazer a obra que Deus tinha me chamado. E eu vou dizer uma coisa para você: eu preguei muitas vezes triste, angustiada. Eu preguei em casa enquanto minha mãe estava depressiva, sem comer, triste porque tinha perdido meu pai. Eu preguei com minha irmã mais nova, triste. Eu preguei e fiz a obra de Deus, não querendo fazer, mas fiz por obediência. Porque eu aprendi algo com o pastor Adriano, que obedecer é melhor do que sacrificar. Então muitas das vezes eu subia no altar só para obedecer. O Senhor me chamava e eu ia lá e obedecia. Mas por dentro eu estava quebrada. Por dentro eu não confiava que Deus podia restaurar a minha vida. Por dentro eu não acreditava que Deus ia me restaurar do luto. Por dentro eu estava triste, mas eu estava pregando como Deus me chamou. E eu disse: Senhor, não sei nem se está servindo isso. Sabe, eu estou pregando porque o Senhor me chamou e eu não quero desobedecer. Mas não sei nem se está servindo para o Senhor. Não sei nem se isso é obra para ti, porque o Senhor conhece meu coração. Mas eu estava lá, pregando. Até que um dia, no círculo de oração, à noite a irmã Érica me coloca mensagem: Aninha, dá para você ministrar amanhã? Eu disse: amém, dá. E eu peguei a palavra do Senhor e eu fui lá para Lucas, capítulo 9, versículo 62. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto para os reinos do céu. E eu comecei a meditar nessa palavra. De repente, sabe quando a gente... Uma vez uma irmãzinha contou um testemunho lá na igreja, que a voz de Deus muitas das vezes ela não vem gritando, ela vem como um sussurro no seu ouvido, de maneira calma.
E naquela noite, enquanto eu estava com a Bíblia, Deus falou comigo: sabe por que eu ainda não te curei? Sabe por que você ainda está sofrendo até hoje, por causa que eu não fiz na vida do seu pai? Porque você sobe no altar para pregar, mas está olhando para trás. Está olhando lá para o dia que você perdeu seu pai. Você sobe no altar para dizer que eu curo, mas está olhando lá para trás. Por isso que eu ainda não te curei. E eu comecei a meditar nessa palavra e eu comecei a chorar. E Deus continuou falando comigo: não olhe para trás. Continue fazendo a minha obra agora sem olhar para trás. Se você parar de olhar para trás, você vai ser curado. E eu lembro que eu fui para o círculo de oração pregar essa palavra. E no dia que eu estava pregando, eu preguei essa palavra e eu disse: a partir de hoje eu não vou olhar mais para trás. Eu vou glorificar o nome do Senhor porque Ele levou meu pai. Eu vou glorificar porque Ele salvou o meu pai e um dia eu o reencontrarei. E eu não olhei mais para trás. Até que eu esqueci, sabe? Eu nem lembrava mais que eu estava sofrendo, nem lembrava que eu tinha perdido meu pai, porque Deus estava cuidando de tudo e eu nem estava lembrando. Eu estava pregando agora com convicção de que Deus fazia, sem duvidar. Aí um dia eu estava no círculo de oração e Deus começou a falar comigo um dia que eu ia pregar justamente. E eu comecei a chorar, quase que eu não conseguia nem pregar. Aí você me diz: o que é que Deus falou com você, irmã? Deus falou comigo da seguinte forma: parou de olhar para trás? E eu comecei a chorar. Porque eu percebi que enquanto eu fazia a obra do Senhor sem olhar para trás, Ele havia me curado. Eu não sei você, eu não sei se você já precisou pregar sem crer na palavra que você estava pregando, mas eu já fui assim. Eu já preguei sem crer que Deus poderia fazer. Agora sem crer porque eu estava olhando para onde não deveria. Se eu estivesse olhando para Cristo, se eu estivesse olhando para o propósito que Ele tinha na minha vida, eu estava pregando com convicção. E naquele dia eu percebi que Deus havia me curado, porque eu não olhei para trás. E eu contei tudo isso para que você possa perceber que o maior abençoado de ser chamado é você. Sabe, as pessoas abençoadas não é aquelas que você tem pregado. Elas são abençoadas, mas a mais abençoada ainda é você que foi salvo e pode pregar. Sabe, pastor, o povo mais abençoado dessa igreja não é eles por ter você como pastor, mas é você que tem os conduzido. Você é abençoado por ser chamado. A maior bênção é você ter sido chamado. Porque Deus olhou para tantas pessoas. Ele olhou e escolheu quem? Você. Tantas pessoas melhor do que eu e você para estar aqui, mas Ele nos escolheu. E o maior abençoado disso tudo sou eu e você. Então, assim eu termino a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, dizendo para você: continua se esforçando. Medita na palavra do Senhor para você ter bom ânimo. E cumpra o chamado que Deus te entregou. Porque o maior abençoado não vai ser as almas que você ganhar, mas vai ser você que está ganhando almas para o reino do Senhor. Há um galardão esperando por você. Há uma nova cidade esperando por você. Há um céu esperando por você. Então, faça aquilo que Deus te ordenou, sem olhar para trás, crendo e confiando que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede. Deus vai fazer tudo aquilo que você tem pedido, se for para a glória do nome dEle. E Ele pode fazer até infinitamente mais. Agora basta você se levantar e se posicionar. Então se levante e se posicione para cumprir o que Deus te entregou. Não fica parado não, porque a vontade do diabo é essa, que eu e você fiquem parados. Mas a vontade de Deus é que você se levante e se posicione para cumprir o que Ele te prometeu. E enquanto você faz, nem que seja se arrastando aquilo que Ele chamou, Ele cuida de cada detalhe da sua vida e cuida de cada um dos teus. Amém? Eu que agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe essa igreja, que Deus abençoe a vida de cada um, que Deus abençoe a vida do pastor. Sou grata a Deus por essa oportunidade, por poder ministrar a palavra do Senhor nessa casa. Amém? Deus abençoe.